Deixe-me um instante. Boa noite, amigos. Nós estamos ainda arrumando aqui a questão da luz, para ficar um pouquinho mais claro, mais visível. Assim, nos vemos com mais intensidade. Quem não tem luz própria tem que recorrer, sim, à luz artificial. É essa a nossa condição. Então, agradecemos muito os amigos que aqui estão participando conosco. Tânia com 1000 corações, Cláudia, Rogério, a Célia, Laura, Malu, vamos ver quem mais que eu consigo ir identificando. Rosângela, boa noite, animado da Cláudia. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Edith junto de nós também, Ana Clara. Bem, nós vamos iniciar como sempre com a nossa prece, hoje terça-feira, noite em que fazemos reflexões a respeito da obra da codificação, o Livro dos Médiuns, que é aquele que deveria nortear todos os trabalhos mediúnicos, todo o comportamento mediúnico dentro das casas espíritas, para a utilização daqueles que se considerem espíritas. Então, vamos lá fazer a nossa prece. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, nos ilumine, que os bons amigos espirituais não nos faltem, que em nome do Mestre Jesus estejam junto de nós, nos amparando e assistindo em todas as nossas necessidades. Haja luz em nossas consciências, haja paz em nossos corações, para aproveitarmos ao máximo tudo que nos é oferecido nesse instante. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então, seguindo aqui, Sandra, Sebastiana, Cláudia, Terezinha, é muito bom estarmos juntos. Nós estamos no capítulo 25 da obra O Livro dos Médiuns, que trata das evocações. Gente, esse capítulo é enorme, enorme. Quantas semanas nós já estamos refletindo sobre o conteúdo deste capítulo. E hoje nós estamos na questão, no item 276, desse capítulo 25 das evocações, dentro daquele tema mais específico de que espíritos que podem ser evocados. Então, o item 276 nos diz o seguinte: considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o médium e evocador. Então, a velocidade do atendimento, a facilidade da comunicação depende também desse convívio, desse acesso mais constante, médium, espírito, para que se faça a comunicação. É aquilo que nós dissemos já semana passada, que quando acessamos muito um canal qualquer, televisão aqui, ou no nosso computador, um site qualquer, logo que clicamos ele se abre quase que instantaneamente, enquanto sites novos às vezes demoram um pouquinho para carregar. O nosso computador ainda não tem o caminho, a ligação mais rápida para aquele site. Assim também é com a espiritualidade. Eles se aproximam, se afinizam com os médiuns, então quanto mais afinidade, quanto mais harmonia, e harmonia no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual. Quanto mais isso, mais facilidade de comunicação. São como plugins que facilitam a comunicação. Então, por conta disso, é que é importante, sim, o exercício da mediunidade. Independente da simpatia, estabelece entre eles relações fluídicas que tornam mais fáceis as comunicações. Aquilo que dissemos, é uma afinidade não só daquilo que a pessoa tem em mente, do seu caráter, do que ela busca, mas também física, fluídica. Precisa haver essa afinidade, essa aproximação, para mais fácil ser a comunicação.
razão de que a primeira manifestação de um espírito através de um médium nem sempre satisfaz como se deseja. Às vezes é uma comunicação mais truncada, ou mais rápida, ou com alguma interferência. Veja bem, quando nós temos televisão a cabo, muitas vezes estamos assistindo um canal e ele congela e escreve lá assim, escalada. E aí nós temos que ficar aguardando descongelar para retomar aquilo que nós estávamos vendo, aquilo que estávamos assistindo. Então, para também esse relacionamento espiritual, o primeiro acesso nem sempre é muito fácil. Pode haver esses momentos de escalada, esses momentos de pausa para depois ter continuidade. Assim, continua Kardec a nos dizer, o espírito que se manifesta habitualmente sente-se como que em casa, familiariza-se com os ouvintes, os intérpretes e age com mais liberdade. Aqui é um ponto muito importante para a gente refletir, porque enquanto esse contato constante faz com que haja esse sentir-se em casa, um bem-estar, a certeza daqueles companheiros, da presença, sentir-se à vontade, mas ele tem que se familiarizar não só com os médiuns que são os intérpretes. Percebam que existe ali dizendo que ele familiariza-se também com os ouvintes. Sejam aqueles que normalmente no trabalho mediúnico pode chamar uma segunda corrente, que é aquele que não é o médium ostensivo, mas que está ali na vibração. Seja um trabalho onde tenha um público restrito, aquele que está ali, ou um convidado que está ali por alguma causa, então ele tem que se afinizar também com esse. Não é só com o médium não trabalha isolado, ele está na corrente. E a corrente atinge a todos que estão no ambiente. Então, por isso que precisa ter mesmo afinidade entre os elementos do próprio grupo, para que todos se sintam bem, familiarizados uns com os outros. Vamos lá que tem um punhado de gente dizendo boa noite aqui e a gente não respondeu. Vamos ver então, Rosa, Cida, Hoffman, Ivete, Marcos, deixe-me ver quem mais que está aqui conosco, Vladimir, seu Antônio, Márcia, Terezinha, Eliane, Vera Madei, Rosa, Mara, Rogério, olha quanta gente que está aqui conosco. E o Rogério dizendo que ele adora esse momento especial. É especial porque estamos juntos, Rogério, senão não seria assim especial. E falando das coisas que nós gostamos e queremos aprender e queremos saber mais e queremos nos esclarecer para melhor poder utilizar. Por isso que torna-se muito prazeroso, graças a Deus. Torna-se para nós algo que alimenta a alma, nos enche de alegria. Casuco, boa noite. Betinha, boa noite. Bete, boa noite. Vamos lá, amigos. No item 277 desse capítulo 25, Kardec faz um resumo do que já foi falado anteriormente, a respeito das evocações, a respeito da resposta dos espíritos evocados. Ele vai fazer esse resumo, dizendo assim: a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens. Isso é muito importante. Não é porque foi chamado que está na obrigatoriedade de atender. Não está na obrigação de estar às nossas ordens. E é interessante esse estar às nossas ordens, porque muitas vezes as pessoas que se ligam especialmente aos fenômenos mediúnicos e não ao conteúdo doutrinário do espiritismo, a filosofia, a código de moral e ética que vincula-se ao quesito religioso da doutrina, essas pessoas muitas vezes, de forma imprevidente, no auge de uma ignorância
ignorância, como desconhecimento de tudo isso, ela simplesmente usa desses momentos para fazer perguntas particulares, querer que os espíritos resolvam problemas de família, querer arranjar emprego, empregado. Eu já contei para vocês que na própria mesa de trabalho do Chico Xavier, lá em Uberaba, nós chegamos a ver pedido de gente para que o Chico arranjasse uma empregada de confiança. Eu disse, meu Deus, o Chico não é uma agência de emprego. Não pode, não tem como. Quer dizer, isso é um absurdo pedir que os espíritos... Bom, nós podemos fazer a prece, sim, e pedir, né, que os bons amigos espirituais direcionem para a nossa casa alguém confiável, porque temos preocupação com filhos, etc. Nós podemos pedir isso à espiritualidade, mas não querer diretamente, como se fosse um birrô de informações, fazer os questionamentos, fazer os pedidos, entregar ali, virar as costas e sair, sem qualquer compromisso de nossa parte, de buscar, de procurar, de pesquisar. Nós não fazemos isso. Nós queremos que os espíritos façam tudo por nós, na maioria das vezes. Nós vemos este comportamento, assim, de uma forma generalizada, onde os espíritos deverão resolver tudo. Então, Kardec está dizendo, a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica que ele tenha a obrigação de estar nas nossas ordens. Nós podemos chamar, nós podemos pedir, no entanto, ele pode não nos atender. Ele pode atender em uma ocasião e em outra ocasião não. Como um médium ou um evocador que o agrade e não com o outro. Ele pode nos atender com determinado médium, através de determinado médium, através de determinado evocador, uma vez, mas depois outras tentativas aquele espírito não se manifesta mais. Porque ele não se agrada daquele médium ou daquele evocador. Olha a importância daquele evocador que é o doutrinador, o conversador, dê o nome que quiser. Mas é aquele um. Tem que haver uma afinidade, por isso nós temos mediunidade, é mediunidade de parceria. É um grupo de pelo menos ali o médium, o evocador ou doutrinador, conversador, esses dois encarnados e mais os desencarnados, anjo de guarda, espírito protetor, espírito comunicante. É um grupo trabalhando, são pequenas células trabalhando em favor do bem. Por conta disso, ele pode sim se manifestar alguma vez e outra vez não. Não está na obrigatoriedade de manter essa constância. E a questão do médium que o agrade e não outro, esse agradar é em todos esses aspectos que nós vimos, dos links físicos, fisiológicos, de fluidos vitais, de fluidos espirituais, aqueles links vinculados à moral, vinculados à proposta, à ética. Então é um punhado de quesitos para que essa afinidade seja perfeita. Amar-se. E o espírito que manda mensagem sem ter sido evocado? É aquilo que nós já dissemos. Existe a mensagem espontânea, porque a comunicação não se prende apenas à evocação. A manifestação não se prende à evocação. Vamos lembrar um momento que é uma tradição da Igreja Católica. E eu gosto muito da história de Nossa Senhora de Fátima e as 3 crianças, aqueles pastorezinhos que estavam naquele campo, crianças, cuidando de ovelhas, brincando, não estavam fazendo evocação. E, num repente, diante dos olhos delas, surge, então, numa nuvem, que é uma condensação fluídica, é o ectoplasma da natureza, dos animais, dos seres vivos que estavam ali, aquele espírito luminoso que se apresenta e a denominam de Nossa Senhora de Fátima. Uma comunicação espontânea. Ninguém chamou, ninguém evocou, as crianças estavam brincando. Então as comunicações espontâneas acontecem. Mas aqui especificamente é quando se
tem uma proposta de chamar, de pedir ajuda, de pedir orientação. É nesse sentido que o Livro dos Médiuns está tratando. Então, continua Kardec, neste resumo, dizer que, sem ser dizer o que quiser, né? Ele pode atender através de um médium, outras vezes não. Ele pode dizer o que quiser sem ser constrangido a dizer o que não quer. Muitas vezes ele pode dizer e pode retirar-se quando lhe convém. Ele não está ali preso por nós para um determinado período. Se precisa ir embora, se precisa desligar o telefone, vai fazer isso. Tem uma vida para cuidar. Não pode ficar à disposição todo o tempo. Então, por conta disso, é que nenhum de nós tem garantia da comunicação, de que vai haver uma comunicação, de que o espírito solicitado vai se comunicar. Nenhum de nós tem essa garantia. E se vai, nem por quanto tempo, ou quanto ele vai atender ou deixar de atender, ou sobre o que ele vai falar ou deixar de falar. Ninguém tem. Nós não temos essa condição. Uma pessoa que nos ligue no telefone, quando atendemos, e vamos entabular um diálogo, nós não sabemos quanto tempo essa pessoa vai ficar conversando conosco, do que ela vai falar, nós não sabemos. Se ela vai querer continuar conversando, se ela vai querer atender o telefone, se nós vamos querer atender o telefone, é tudo isso. E o Chico dizia assim, a mediunidade, a comunicação, no caso das cartas consoladoras, o telefone toca de lá para cá. Dizendo mesmo que é uma comunicação e que pode sofrer interferências do meio, como qualquer comunicação. Então continuava Kardec a dizer, em virtude da sua própria vontade ou não, após haver sido assíduo por algum tempo, pode subitamente deixar de se manifestar. Então ninguém pode garantir que terá para todo sempre aquele espírito X dando comunicação naquele grupo durante uma vida inteira. Ninguém vai poder garantir. Porque ele pode, por vontade própria, dar outro rumo para a vida dele. Por vontade própria, ele pode se afastar, sem atender aquelas pessoas. Ou não será sua vontade própria, mas será uma obrigatoriedade de deixar aquele núcleo para atender outro, para seguir adiante, para eliminar a dependência que aqueles do núcleo criaram para com aquele espírito. Porque muitas vezes a dependência é tão grande que as pessoas dizem assim, porque é o meu guia, o meu protetor, então não pode ir lá ajudar o outro, não pode se comunicar em outro lugar. É propriedade minha. Nós não somos proprietários de ninguém, nem de nós mesmos. Nem de nós mesmos. Nós somos usufrutuários, cuidando daquilo que Deus tem nos oferecido. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque não temos garantia. Ninguém poderá dizer, bom, nós vamos hoje nos reunir para um trabalho mediúnico, para que tal espírito se comunique. Nós queremos uma informação que ele possa nos ajudar. Poderá se comunicar ou não. Poderá ser ele ou não. Poderá ser uma comunicação longa ou não. Depende. Nós não podemos garantir nada. Porque quando nós passamos a dar essas garantias, nós estamos abrindo porta para espíritos enganadores, mistificadores, que vão se apresentar como se fossem aquele, e que não são. A menos que houvesse um compromisso acertado para aquela reunião, para dar aquele andamento a alguma coisa. A menos que fosse agendado. Vejam, então não é tão simples como as pessoas fazem. Tão levianamente, né? Um trabalho mediúnico, é o trabalhinho. Não tem trabalhinho, tem trabalho. Tem ali compromisso. Tem coisa de gente séria querendo fazer o melhor. Não é passatempo, não é brincadeira.
Por isso precisamos tomar cuidado. Porque vamos responder pelo que estamos fazendo, com os dons que Deus nos deu. Que fizeste dos talentos que eu te dei? Como é que você cuidou disso? Nós muitas vezes estamos transgredindo essas coisas. Assim, continua Kardec, quando se quiser evocar um novo espírito, é necessário perguntar ao guia protetor do trabalho se a evocação é possível. Então, para nós, vamos supor que nós precisássemos muito de uma orientação de Eurípides Barçanufo, com todo o conhecimento dele, e a gente acha que só ele poderá trazer uma orientação para aquele caso que estamos enfrentando. Então, teríamos que perguntar primeiro ao guia protetor, ao amigo espiritual que habitualmente está conosco, se é possível fazermos essa chamada. Se seria possível isso. Porque só ele vai poder. Caso de não ser ele, geralmente dá as razões de impedimento, então seria inútil insistir. Então, se Eurípides não puder, ele dirá, não posso, aquele nosso protetor vai dizer, olha, ele não pode atender vocês agora. Ele está em tarefa, ele está realizando outras coisas e não pode atender vocês agora. No futuro, quem sabe, ou ele poderá enviar alguém em nome dele que venha atender essa necessidade. Bom, estamos no item 278. E Kardec continua orientando. Saber se é conveniente ou não evocar maus espíritos, porque existem pessoas no mundo, na face da terra, que usam as possibilidades mediúnicas para o mal, para prejudicar as pessoas. E para isso eles têm que contar com espíritos maus. Claro, espíritos bons não vão se adequar a essa tarefa. Eles vão ter que se ligar com espíritos maus. Então, Kardec diz assim, olha, é preciso saber se é conveniente. As pessoas estão pretendendo isso. Depende do fim que se propõe, da independência que se pode ter em relação a eles. Porque até pedir a presença de um espírito mais difícil pode acontecer na intenção de ajudá-lo, na intenção de iluminar aquela consciência, num trabalho de reformação interior para ele. É como se ele fosse trazido a um reformatório para receber ajuda, tudo bem. Mas ainda assim, quem somos nós para ser mais do que eles? Será que temos toda essa independência? Será que não vamos nos vincular ao seu modo de pensar, ao seu modo de agir? É preciso ter cuidado com isso. Não há inconveniente quando se faz evocação com um fim sério, instrutivo e tendo em vista melhorar-se. Então, se tem uma finalidade útil, a própria espiritualidade amiga está tomando conta e nos ajuda nesse aspecto. É muito grande inconveniente quando se faz por mera curiosidade ou diversão. Ou se a gente se coloca sob sua dependência, pedindo-lhes algum serviço. Esse é o perigo. Os chamados trabalhos, que muitas vezes as pessoas vão procurar o mundo espiritual pedindo um trabalho para prejudicar alguém, para alguma confusão, podem pedir. Mas quando você pede, você entra na qualidade de devedor para com aquela criatura. E devedor para com ela vai ter cobrança. A fatura vai chegar a qualquer hora. Lembram-se ontem, quando estávamos falando da vida de André Luiz, do pai dele, com as duas jovens, que ele tinha feito promessas. Então ele tinha se aproveitado da situação fazendo promessas. Agora elas estavam cobrando. E ele não conseguia sair daquele núcleo pesado em que ele se encontrava
porque elas não davam trégua ao seu campo mental. Então, quando nós estamos buscando a mesma coisa aqui como encarnados, se as pessoas buscam determinadas criaturas desse submundo que existe, de maldades, para que ela faça algum servicinho. E depois ela vai cobrar. E se nós não tivermos como pagar, vai ser pior ainda. É isso que acontece também no mundo espiritual. Por que a gente tem tanta dificuldade? Ou duvida? Nós não estamos lidando com os próprios homens, só que desencarnados? Com as próprias criaturas humanas desencarnadas? Então nós temos que saber o que estamos fazendo. Onde estamos nos metendo? Qual é a causa que nós estamos abraçando? Tudo vai ter um preço. E às vezes o preço é muito alto para a gente pagar por tão pouca coisa. Então Kardec alerta sobre isso. Nós vamos nos colocar sob sua dependência, pedindo-lhe algum serviço. Os espíritos bons podem, nesse caso, lhes dar o poder de atender o pedido. Porque a gente pode dizer assim, mas como é que Deus permite então que ele faça alguma coisa ruim para outra pessoa? É um espírito mau que vai fazer alguma coisa ruim. E os espíritos superiores podem até permitir. Para quê? Para que mais tarde punir o temerário que ousou invocar o seu auxílio. Para que aquele encarnado que pediu a desordem sofra as consequências. Porque ele ousou pedir, ele foi imprevidente e ele tem que aprender a lição. Considerando-os mais poderosos que Deus. Por que ele não podia pedir para Deus a ajuda que ele necessitava? Porque ele tinha que contratar outras criaturas para resolver aquilo que ele precisava. Nós estamos nos comprometendo, nós vamos virando devedores, nós vamos ficando aí com contas pendentes. E esse é um problema. A Ana Clara é muito sério. É aquilo que o Júlio diz, olha, é preciso ter responsabilidade e vigilância intensa para ajudar. É sério? Não é coisinha pouca, não é brincadeira. Nós estamos lidando com pessoas, não podemos esquecer disso. São seres humanos, estão só desencarnados, mas continuam sendo seres humanos. Estamos lidando com pessoas. Olha para a vida e vê o caráter de tantas criaturas que nos rodeiam. Aquelas de bom caráter e aquelas de mau caráter. Qual é o comportamento de uma ou de outra? E vão desencarnar assim. E se nós escolhemos estar com uns ou com outros, nós vamos estar envolvidos com esse modo de pensar e de agir. E as consequências estão proporcionais àquilo que nós escolhemos. Então, continua Kardec dizendo, o serviço solicitado, por menor que seja, representa um verdadeiro pacto firmado com os espíritos maus, e estes não largam facilmente a presa. São aqueles que estão ali dominando. Naquele trecho de Jesus com o endemoniado de Gadara, né? Aquele homem que vivia pelos cemitérios, num grupo de espíritos que o possuíam e o atormentavam e que Jesus expulsa. Quando eles se defrontam com Jesus, que o homem vem em direção a Jesus e aquele grupo inteiro de espíritos, que Jesus pergunta qual é o teu nome, eles dizem legião, quer dizer, era um grupo de espíritos, porque aquela cidadezinha ali é uma obsessão coletiva, onde aquelas criaturas que estavam ali junto daquele homem também gostavam das maldades. Então, Jesus ali naquele instante, diante deles, eles dizem, que temos nós contigo, Nazareno? Quer dizer, com Jesus eles não tinham nada. Eles não queriam conversa, eles não tinham nada. Jesus, você está livre, você não tem nada a ver com a gente, a nossa conversa é com esse povinho aqui. E é tão interessante essa passagem,
Porque quando os espíritos se afastam, Jesus então está ali, a coletividade expulsa Jesus do lugar. Os encarnados que estavam ali não gostaram dele ter expulsado os demônios. E acaba expulsando Jesus do lugar. Preferia a companhia dos demônios, perceberam? Está lá narrado para nós, né? Está narrado. Então, num pactos, pedidos, promessas, compromissos com determinadas criaturas, pensa bem antes de entrar nessa. Porque é dívida contraída. E por menor que seja, eles não largam a presa. Eles vão querer cobrar com juro e correção monetária. Pode ter certeza. Porque é verdade, a Arlete diz, criamos um vínculo e fica difícil sair. Claro, muito difícil. Muito difícil. Então vamos para o item 279. Veja como é importante nós refletirmos um pouco sobre o livro dos médiuns. Porque vai nos colocando todas essas situações diante dos olhos e mostrando os cuidados que precisamos ter, o que é devido e o que é indevido fazer. Então, é muito importante que os grupos mediúnicos estudem essa obra. Eu sempre digo aqui que nesses nossos encontros nós estamos pensando pontos que entendemos na nossa ótica merecer o nosso olhar e temos a interpretação própria, cada um de nós tem uma interpretação própria. Então nós estamos vendo esses pontos. Mas outros estudando poderão ainda levantar outros pontos tão ou mais importantes do que esses que estamos vendo. É preciso que tenham consciência os grupos, que os participantes se debrucem sobre esta obra para poder fazer o melhor. No item 279, só pela superioridade moral se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores? Agora sim, viram a que nós dissemos, Jesus era moralmente superior a todas aquelas criaturas. Então aquelas criaturas imediatamente reconhecem isso e dizem, não temos nada contigo, não temos nada contigo. Eles dizem a ele, temos nada contigo, Nazareno, reconhecendo essa grandeza moral dele. Então é só pela superioridade moral. Vamos entender a superioridade moral sempre como os nossos costumes, a maneira de viver, a maneira de pensar, a maneira de nos conduzir na vida. Isto é que vai dando superioridade moral. Aquilo que é mais condizente com a lei do amor, com a lei do bem, no nosso caso, com a proposta cristã. Então, quando vamos cumprindo tudo isso, nós estamos adquirindo qualidades morais, porque vamos mudando nosso jeito de pensar, nosso jeito de fazer, nosso jeito de sentir, nós vamos mudando. Aí nós vemos aqui, é só assim que se exerce ascendência moral sobre espíritos inferiores? Os espíritos perversos reconhecem a superioridade dos homens de bem. Sabem, reconhecem. Podem até querer prejudicar, mas reconhecem o que é uma criatura reta. O inferior, ele vai sempre perceber aquele que é reto, que é íntegro. Tentar dominar um espírito rebelde pela vontade enérgica, uma espécie de força bruta, como aquele, deixe-me em paz com esses ares de matamouros, eles respondem, né? Que não vale mais do que eu, tu que não vales mais do que eu. Não adianta querer falar grosso, não adianta, não é esta voz mais alta, em tonalidade mais áspera, que vai dominar aquela outra criatura, que vai mantê-la nos trilhos. Não é isto. Porque para isso ele vai dizer, o que você está pensando que você é? Faz pior do que eu?
pensa pior do que eu te segui, eu te vi a semana inteira, eu vi que você fez isso, fez aquilo, e vai enumerando. Corremos o risco de ser desmascarados. Desmascarados. Porque 1000 olhos, Paulo já dizia em sua epístola, vivemos cercados por uma nuvem de testemunhos. 1000 olhos nos veem. Nos vem a nossa condição, vem o nosso modo de agir, nos vem. Nunca estamos sozinhos. A gente pensa, né, que ninguém viu o que estamos fazendo e a gente vê, os nossos dias atuais são formidáveis, porque hoje nós temos assim exemplos ao vivo das coisas. Sempre tem alguém com o celular que filmou alguma coisa, que gravou alguma coisa, uma câmera escondida em algum lugar que pôde observar alguma coisa e detectou e registrou aquilo num vídeo, num áudio. Sempre nós temos. Nós não estamos mais sozinhos. Ah, mas eu moro lá no 6º andar do prédio tal e lá ninguém vai me perceber. Nós temos pessoas que usam câmeras com lentes potentes que aproximam. Nós temos drones que olham pelas janelas. Gente, não estamos sós. Estamos constantemente vigiados, olhados, 1000 olhos nos veem. Onde quer que estejamos, 1000 olhos nos veem. E com o mundo espiritual não é diferente. Se já conseguimos fazer isso aqui na matéria, usando nossa tecnologia, imagine o mundo espiritual. Claro que vai poder fazer isso sim. Então, nós temos que tomar esse cuidado de entender que não é pelo falar grosso não é por querer impor a nossa vontade que seremos ouvidos, nós podemos ser desmascarados. E ainda Kardec registra uma frase que poderia nos dizer: que diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Estranha-se que o nome de Deus invocado contra eles quase sempre não produza efeito. Porque não adianta falar grosso, em nome de Deus eu mando isso, eu mando aquilo. Nós já vimos essa questão do nome de Deus. Como é que eu estou pronunciando isto? Da boca para fora? É uma coisa. Estou pronunciando com o fervor de toda a minha alma? É outra coisa. Com o respeito devido? É outra coisa. Então, esse refrão em nome de Deus não é suficiente. Não significa nada, porque não tem intensidade. Não houve para com ele um volume de energia diferente que vai nesse pacote e atinge o outro. Não há nada, é vazio. Então, estranha-se que o nome de Deus invocado contra eles quase sempre não produz efeito. E é o Espírito São Luís quem diz: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando na boca de quem pode usá-lo com a autoridade das suas próprias virtudes. O nome de Deus ganha força quando Jesus dizia em nome do Pai, ele podia falar com toda a força, porque as virtudes eram natas nele, estavam ali. De repente, nós estamos falando o nome de Deus assim, coisa banal. Ele só vai ganhar força mesmo contra as coisas ruins, contra os maus, quando isto for dito por aquele que tem virtude suficiente. Nós temos que ter crédito suficiente para poder fazer isso. Então, não é um refrão, não é uma maneira, não é uma fórmula, não. É algo muito sério e feito com todo o critério de ética, de um coração puro, de um desejo do bem. É isso que conta para ter força,
Bem, o Geraldo dizendo aqui para nós, né? Muita luz, muita paz, Deus abençoe sempre, gratidão pelo estudo. Nós que agradecemos, não é, Geraldo? Porque estamos juntos, estamos todos aprendendo juntos, todos. Porque a espiritualidade que nos inspira, que nos intui, está envolvendo a todos nós. Não deixou ninguém de fora. Todos estão recebendo as mesmas energias, as mesmas vibrações da espiritualidade, porque é um grupo que se formou com uma intenção de aprender, de iluminar a consciência e de buscar um comportamento diferente para a própria vida. Vamos seguindo então, quando Kardec está dizendo, na boca de um homem que não tenha nenhuma superioridade moral sobre o espírito, é uma palavra como qualquer outra. É o nome de Deus? Tá bom, nome de Deus. Nome de Jesus? Tá bom, nome de Jesus. Não tem eco energético. Não tem essa possibilidade. Porque a criatura que está assim pronunciando não está vestida da fé, da conduta moral, da proposta do bem. E por isso fica vazia a palavra. Dá-se o mesmo com objetos sagrados que se lhes opõem. Porque às vezes na questão de exorcismo que se pensava, né? O crucifixo, o terço, sabe, para afastar aquela criatura maldosa, para ele pode não ter representatividade nenhuma. E se a pessoa que está usando esses elementos, esses objetos sagrados, no intuito de serem escudos protetores, se ela não tiver essa conduta moral, essa fé, esse amparo, aquilo é objeto somente. Objeto assim como se fosse um lápis, uma caneta, um papel sem significância. Para que isso resplandeça, e nós temos casos na história do cristianismo, desse cristianismo mais próximo de nós, né, dos movimentos cristãos, de pessoas consideradas santas pela igreja, que ao levantar uma cruz, a cruz irradiava a luz. Mas não é, aquilo só foi possível de acontecer, não era, vamos dizer, o material da cruz que fazia isso. É que a criatura que levantou aquele objeto sagrado, a fé é tão grande, a moralidade, o amor é tão grande, que a energia resplandece. Então não é qualquer um capaz. A mesma cruz poderia ser levantada por outros, não iria funcionar. Não daria a mesma coisa. Há uma história, uma lenda, nós não vamos contar a história hoje, mas que a maioria conhece, que é a história da espada do rei Arthur. É uma narrativa, uma lenda de que a espada era fincada numa pedra. E muita gente tentou tirar essa espada da pedra. Não conseguiu. Até que chegou aquele que tinha as qualidades, que movimentava as energias que estavam prendendo aquela espada. E ele liberta, e ao levantar, a espada se resplandece. Rei Arthur. Fizeram dele um rei merecedor, porque todos já tinham tentado e não conseguiam. Então, vejam, a espada era a mesma, o objeto era o mesmo, o metal era o mesmo, o que mudou? A pessoa. As anteriores não tinham a mesma tranquilidade, a mesma pureza do que aquele jovenzinho que de forma despretensiosa chega ali e levanta aquela espada. Nós estamos fazendo um comparativo muito grosseiro, mas para entender que desse jeito é que não adiantam, então, aparelhos, objetos que se lhes oponha. Para eles poderá ter nenhum significado. A arma mais terrível é inofensiva em mãos inábeis ou incapazes de usá-la. Kardec está falando.
uma arma poderosa, ela fica inofensiva nas mãos de quem não saiba usá-la, não tenha capacidade de usar, não tenha habilidade para isso. Por isso que nos lembramos da história do rei Arthur. Bom, vamos seguindo para o terceiro tópico desse capítulo 25, que fala da linguagem a usar com os espíritos. E aqui não dissemos boa noite para a Silvia, que toda noite está conosco, Thelma. Nós não dissemos esse boa noite a esses amigos que chegaram depois, Lena, não dissemos. Mas boa noite, amigos, boa noite a todos. E vamos para a questão, então, o item 280, que começa a falar da linguagem a ser usada com os espíritos. E nesse item 280, Kardec registra o seguinte: o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica o tom em que se lhes deve falar. Entendam bem, não é a questão de más palavras para quem é mau, ou levianas, ou grosseiras, ou chulas, e palavras mais educadas, um vocabulário mais elevado para espíritos superiores. Ele deixa muito claro sobre o tom em que se lhes deve falar. Há o tom de energia para aqueles mais complicadinhos, de seriedade, e o tom de humildade para aqueles que são mais elevados. Então, é o tom que estamos usando que vai mostrar o nosso respeito a uns e o nosso controle para outros. É o tom em que vai determinar aí. Boa noite, Lourdes, que também está chegando conosco, Dirceu, Terezinha. E aqui ele continua a nos dizer: quanto mais elevados, mais merecem o nosso respeito, consideração e submissão. A gente quase nem fala, ouve, não tem muito para falar, tem é que ouvir. Não devemos tratá-los com menos deferência do que se estivessem vivos, mas por outros motivos. Então, que outros motivos na Terra consideraríamos seu cargo, posição social, e aí respeitaríamos porque aquela pessoa tem este cargo, esta posição social, este jeito de ser. Ô Wilson, boa noite. Então, nós vemos isto, nós temos maneiras de tratar diferente. No mundo dos espíritos, só temos de respeitar a sua superioridade moral. Não tem a ver com hierarquia, com posição social, com o nome que ele teve quando na Terra, que era este ou aquele, na nossa história do universo, da história do mundo. Não é isso não. Ali a superioridade moral que os coloca acima das puerilidades das nossas formas bajulatórias, porque nós às vezes conversamos com essas pessoas, nos dirigimos a essas pessoas usando da bajulação, de palavras, e tem tantos exemplos que é melhor a gente nem falar. Mas às vezes aí na televisão a gente vê umas coisas desse tipo, com os tratamentos mais rebuscados do mundo, uma bajulação nas palavras para com aquele, porque ele tem a posição um pouquinho mais alta no degrau de cima. No mundo dos espíritos não é isso que conta. O que conta é a qualidade moral de cada criatura. Moral. Não é com palavras que podemos conquistar-lhes a benevolência. Então não adianta bajular. Não adianta ficar usando os nossos salamaleques da vida material para com os espíritos superiores. Eles não estão impressionados com isso. Nós conquistamos a sua benevolência, o seu olhar para conosco, pela sinceridade dos sentimentos. E aqui vale lembrar aquela historinha do Zé. Lembram? Zé era um homem muito simples, que todos os dias, ao meio-dia, parava sua bicicleta na porta da igreja matriz, entrava, ia lá diante do Cristo crucificado, da imagem, tirava o chapéu para entrar,
olhava, colocava o chapéu, saía de novo, pegava sua bicicleta e ia trabalhar. O pároco da igreja ficou muito encucado, porque ele dizia, mas que oração é essa? De um segundo na frente do Senhor. E o que ele vem todos os dias aqui fazer? Até que um dia o Zé não apareceu. E ele então, um dia, 2 dias, terceiro dia, disse, não, alguma coisa aconteceu. Ele nunca falhou. E saiu pela cidadezinha procurando se alguém sabia, tinha notícias do Zé. Até que alguém disse, padre, o Zé foi atropelado quando ele ia trabalhar e ele está lá no hospital. Então o padre foi lá, sentiu-se na obrigação de ir visitá-lo. E eu ia visitar, estava lá o Zé na enfermaria e a freira, que tomava conta, era uma instituição de misericórdia, disse ao padre, ele é uma alegria para todos, ele conforta todo mundo e vive sempre alegre, embora tenha sofrido esse acidente e tenha se ferido. Aí o padre chegou próximo e tinha uma cadeira na cabeceira da cama do Zé. E o padre disse, Zé, como é que você vai? Eu senti sua falta. O Zé disse, padre, pois é, aconteceu isso comigo, mas eu estou bem, muito bem. E disse, Zé, eu tenho uma curiosidade. O que é que você fazia todo dia ao meio-dia na igreja? Você entrava tão rapidamente e saía, que não dá tempo nem para uma oração. Não, padre, eu fazia questão todo dia. Eu chegava lá e dizia, olhando para Jesus, oi Jesus, aqui é o Zé. E saía, com todo o meu respeito. O padre disse, nossa, era essa a oração? É, padre, e o senhor não sabe. Porque agora que eu estou aqui doente, não posso ir, todos os dias, ao meio-dia, ele entra aqui, senta aí nessa cadeira onde o senhor está, olha para mim e diz, oi Zé, aqui é Jesus. E o padre chorou. Então, é disto que o livro dos Mestres está falando. Só temos que respeitar a superioridade moral desses espíritos. Não é com bajulação, não são palavras que podemos conquistar a benevolência deles, mas sinceridade do sentimento, que era o que o Zé tinha. Diante de Jesus, o que ele tinha era sinceridade do sentimento, verdadeiramente, por alguns segundos, aquele homem de uma vida sofrida, de muito trabalho, muita dificuldade, parava e do fundo do coração dizia assim, oi Jesus, aqui é o Zé. Era toda a prece que ele fazia, mas a intensidade conquistou de Jesus esse olhar e essa delicadeza de visitá-lo quando ele estava então doente. E ia lá e disse, oi Zé, aqui é Jesus, para confortar aquele coração. Ele estava sendo atendido todos os dias por Jesus. Então não é a forma ou a fórmula, a forma como fazemos ou a fórmula, mas é a intensidade, o que estamos colocando como qualidade naquilo que fazemos. Isso é que é o mais importante. Os títulos da vida terrena, seria assim, ridículo queremos usar no mundo espiritual, até porque também poderiam lustrar o ego, agradar-lhes a vaidade, e isso é muito comprometedor, muito difícil. Por isso que a gente vê espíritos superiores tratando assim, não, aqui é o irmão fulano de tal, o irmão, se coloca sem os títulos, se despe dos títulos terrenos. Os superiores ligam a isso, não ligam a isso, mas até os desagradam essa forma de falar. Há um momento em que um dos discípulos de Jesus diz a ele assim, bom mestre, e continua falando. Jesus imediatamente diz a ele o seguinte, mestre, eu sou. Era o reconhecimento do quanto ele sabia. Bom, só o Pai o é. Repreendeu. Não me chame de bom mestre. Mestre eu sou. Sou o professor, sou o que pode ensinar. Mestre eu sou. Bom, só o Pai o é.
Veja que ele não aceitou aquele título que o outro estava lhe dando. Ele não aceitou isso. Porque Esebom, só o pai o é. Não via em si mesmo toda essa qualidade. Mestre, sim, poderia ensinar, poderia ajudar, poderia conduzir as vidas que ali estavam. E então, continua Kardec, e nós já estamos assim, até nos aproximando dos instantes finais, dizendo que eles não ligam para esses títulos, essas bajulações, que isso às vezes constrange, desagrada, que um bom pensamento os agrada muito mais. Pensamento de gratidão, pensamento de carinho, pensamento de afetividade, de reconhecimento, isso agrada mais. De outra maneira, não estariam acima da humanidade, do nível da humanidade, porque a humanidade terrena aqui encarnada ainda se rege por títulos, por palavras rebuscadas, por coisas que as pessoas colocam como importantes. Eles não. Eles preferem o bom pensamento. Não estão precisando de tantas palavras assim. E Kardec traz um exemplo, dizendo do espírito de um sacerdote, um homem de bem, praticante do ensino de Jesus. Ele respondeu o que evocava pelo título de Monsenhor. Quer dizer, é um sacerdote que, quando encarnado, adquiriu o título de Monsenhor, já é uma graduação. Mas ele era um homem de bem, um praticante sincero dos ensinos de Jesus. E quando ele foi evocado pelo título de Monsenhor, ele diz, devia pelo menos dizer ex-Monsenhor, porque esse era um título terreno. Um ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor que é Deus. Ele não aceitou o título de Monsenhor, meu Senhor. Não, Senhor só Deus. Ex-Monsenhor da terra. Mas usar esse título só a Deus. É bom saber que vejo aqui os que se ajoelhavam diante de mim na terra, e diante deles me inclino. No mundo espiritual, ele viu muitas daquelas criaturas simples que se ajoelhavam diante dele pelo título, pelo poder, no clero, se ajoelhavam. E ali ele via pessoas simples, agora no mundo espiritual, resplandecente de luz, diante das quais agora era ele quem se inclinava pelo valor moral dessas criaturas. Meus amigos, essa história continua. Esses itens que Kardec vai continuar levantando para nós, das evocações, ainda vão seguir em frente. Mas vai ficar para a semana que vem. São anotações importantes para a nossa conduta, para o nosso despertar da consciência, para a nossa maturidade. Chega de infantilidade, nós temos uma vida a dar conta, a nossa própria. Cada um de nós vai responder por aquilo que tenha feito da própria vida. Porque nós viemos com essa finalidade primeira, cuidar de nós mesmos, melhorar a nós mesmos, para depois pensar em ajudar alguém a se melhorar. Porque nós não podemos melhorar ninguém, mas aquele que deseja se melhorar, nós podemos, se já tivermos condição, até de estender as mãos para ajudar então nesse trabalho. Nós agradecemos muito a companhia, lembrando que amanhã, quarta-feira, nossa noite do Evangelho, teremos a página da obra Pão Nosso. Eu acredito que a lição de número 69, não estou bem certa, nunca estou bem certa, vocês sabem disso. Mas, claro que amanhã estará tudo certinho, na sequência adequada para o evento de amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui. E vamos encerrar hoje, diante de tudo isso que nós recebemos e desse trabalho da espiritualidade amiga dentro da doutrina espírita. O grande trabalho da doutrina espírita é esse, despertar nossas consciências. E consciências despertas, nós vamos ver que nós temos muito, muito a agradecer, muito mais do que a pedir. Então, vamos para aquele poema de Michael Koch que nós gostamos muito, que se chama Ação de Graças, e que diz:
É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar, quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer, quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Agradecemos infinitamente a Deus pela oportunidade das reflexões, agradecemos infinitamente aos amigos que sempre estão conosco, nos permitindo esta vivência. Que Deus abençoe, ilumine os lares, fortifique os corações, apacente as nossas dificuldades, para que tenhamos a condição de fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Até amanhã, se Deus quiser, fiquem em paz.